Oi, gente! Acredito que hoje Deus tem para falar para nós algo muito, muito, muito atual, de muita necessidade para todos nós, inclusive de muita necessidade para mim. Tudo que eu vier a falar para vocês serve muito para mim, talvez é para quem mais serve. E vamos falar hoje sobre medo, vamos falar hoje sobre confiança, vamos falar hoje sobre tudo que aflige o nosso coração e principalmente sobre tudo que a gente está passando com esse negócio de pandemia e desemprego e crise e tantas coisas ruins que a gente fica maluco, né? Quando tudo isso começou, eu tava me sentindo extremamente angustiada, com muito medo, muito triste. E eu ficava assistindo jornal, e ia pra internet, ia ver as notícias. E eu conversava com os meus amigos sobre tudo que estava acontecendo. E falava, Senhor Jesus, e agora eu vou me formar, não vou me formar? E a UFES, como é que vai ser? E eu vou ficar doente, minha família vai ficar doente, meu avô vai morrer. E meu Deus do céu, o mundo vai se acabar, será que é a volta de Cristo? E agora, Jesus, nem casei, nem parei. E agora, Jesus, não fiz nada da minha vida, meu Deus. Eu vou fazer 23 anos, eu não tenho nada na vida, já vou morrer. Era isso que passava pela minha cabeça. Quem me conhece sabe que eu tenho ansiedade. E quando eu tenho ansiedade, eu fico com falta de ar, eu fico tonta, eu fico me tremendo, me dá diarreia, eu tenho crise de choro, eu tenho que tomar remédio, fico doida, 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 doida. E tudo isso que tava acontecendo tava me deixando maluca. E quando eu me peguei chorando, 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 e com pensamentos muito negativos, sem conseguir dormir, tendo que tomar remédio para dormir, eu falei, epa, eu preciso fazer alguma coisa. E foi quando Jesus falou comigo assim, minha filha, pelo amor de Deus, larga a televisão, larga negócio de Instagram, larga negócio de falar com um monte de gente que tá pessimista. Vai assistir a missa, vai participar da missa, vai ler a Bíblia, criatura. Vai rezar, vem falar comigo. Então, é sobre isso que eu quero falar pra você. Muitas vezes a gente fica concentrado no problema. A gente foca tanto no problema que o problema vira uma coisa assim desastrosa que vai, quando você percebe, você não tem mais espaço. Você é puro problema, você é puro questionamento. E a gente começa a se criticar. E cadê Deus? E cadê Deus? E por que a gente tá passando por isso? Meu Deus, por que fulano tá desempregado? Fulano, por que fulano tá doente? Por que tanta gente tá morrendo? E a gente começa a criticar Deus, a questionar Deus. Deus, cadê você, meu filho? Parece que você não tá vendo as coisas que tá acontecendo. Mas não é assim. Vamos pegar a Bíblia? Bora. Ó, em Deuteronômios 29, Deus fala o seguinte: o que está oculto pertence ao Senhor nosso Deus. O que foi revelado é para nós e para os nossos filhos para sempre, a fim de que ponhamos em prática todas as palavras destas leis. Em Deuteronômio 29, no versículo anterior, fala sobre a cólera de Deus, que se acendeu contra a terra, e ele mandou sobre ela todas as maldições escritas neste livro. E posterior a isso, quando Deus fala sobre a cólera dele, quando Deus fala sobre as coisas ruins que aconteceram sobre a terra, ele logo diz no versículo 28 que o que está oculto pertence ao Senhor nosso Deus, e o que foi revelado é para nós, para que nós possamos colocar em prática as palavras da lei. Então, assim, o que está oculto, amor. O que você não consegue entender, o que eu não consigo entender, não adianta estar loucona aí, imaginando um monte de coisa, criticando Deus, questionando a ele, por que isso, por que isso, por que isso, por que aquilo, porque o que está oculto, meu amor, está oculto. Você não precisa estar sabendo das coisas, tem coisa que a gente não tem obrigação de saber, tem coisa que a gente não vai conseguir saber, tem coisa que se a gente ficar criticando, só perguntando, vai gerar mais ansiedade, vai gerar mais pergunta. E aí, eu quero levar vocês para outra palavra aqui, que é Lucas 24. Lucas 24 vai falar para nós o seguinte. Ele fala sobre os discípulos de Emaús. Gente, os discípulos de Emaús, eles estavam conversando, sabe? E discorrendo entre si conversas, preocupações, e estavam angustiados porque tinha 3 dias que Jesus tinha acabado de morrer, né? E aí eles falavam o seguinte,
aqui na Bíblia fala o seguinte: enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheciam. Quantas vezes isso acontece, gente? A gente tá tão concentrado no problema, a gente tá tão concentrado nas dificuldades, que a gente não percebe que Jesus ele caminha conosco, que Deus caminha conosco, que ele tá o tempo inteiro do nosso lado ali, querendo um pouquinho de atenção, querendo conversar com você, querendo partilhar a vida com você, e você tá ali, ó, ocupada com um monte de coisa, e no Instagram, na televisão, vendo notícia no jornal, falando besteira, conversando com quem não devia, assistindo o que não devia, e Jesus está ali, caminhando conosco. E aí a Bíblia fala mais. Perguntou-lhes então, Jesus, viu? De que estás falando pelo caminho e por que estás tristes? Jesus sabe quando a gente está triste. E aí um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe, és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nestes dias? E a gente ainda é cara de pau, doido. A gente é cara de pau. Jesus fala com a gente e a gente ainda fica, mas Jesus, será possível? Voltando. Perguntou-lhes ele, que foi? Jesus é um homem. Disseram, a respeito de Jesus de Nazaré, ele era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E ele ainda fala, nós esperávamos que ele fosse quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas se sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram no sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Um de nós foi ao sepulcro, acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Ou seja, eles se encontraram com Jesus, mas estavam tão atolados nos problemas, estavam tão atolados nas coisas ruins, que eles nem perceberam que ali era Jesus. E ainda foram explicar para Jesus o que estava acontecendo. É brincadeira, querem ensinar o padre a rezar a missa. E duvidando ainda de que Jesus tinha ressuscitado. Esses somos nós. Somos os discípulos de Emaús. Nós duvidamos das coisas, nós questionamos, nós não cremos, não temos confiança. Nós não temos confiança na ressurreição de Cristo, que Cristo está vivo e que Ele nos escuta, que Ele caminha conosco e que Ele está aqui, gente, do nosso lado, querendo nos livrar, querendo falar, filho, confia em mim. Calma o coração. Eu ressuscitei, eu estou vivo. Acredita em mim. E aí, vamos mais aqui na palavra? Aí, quando aconteceu comigo, né, de eu ter largado tudo do mundo e ter focado em Deus, e aquilo me deu paz, é quando Jesus fala como ele falou aqui na palavra. No versículo 25 ele diz, ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração. Acho que Jesus pensou, ó gente besta, retardada, bestalhada. Como sois tardos de coração para credes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na glória? Jesus fala, ó gente sem inteligência. Ele está falando aqui é para mim, é para você, ó gente sem inteligência. Abre os olhos, abre os ouvidos. Vamos ter inteligência espiritual para reconhecer as coisas que ele faz e que tudo ele pode, e a gente precisa confiar. E ainda assim, vocês acreditam que os discípulos de Emaús não conseguiram reconhecer Jesus? Mas lá no versículo 31, ele diz, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. E aí foi quando eles se deram conta, cara, de que a todo momento em que eles estavam preocupados, em que eles estavam angustiados, Jesus estava com eles. E eles falaram para os outros, né? Um para o outro. Não se nos abrasava o coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Quando eu comecei a assistir as missas, quando eu comecei a ler mais a palavra, quando eu comecei a conversar mais com Deus e focar menos no que estava acontecendo no mundo,
Eu senti isso que está aqui na Bíblia. O coração abrasado. Coração abrasado. E então, nessa palavra, esses discípulos saíram e foram contar aos 11 discípulos o que tinha acontecido, que Jesus ele tinha ressuscitado verdadeiramente e que ele tinha aparecido a Simão. Então, é isso que eu estou fazendo para vocês. Eu estou falando aqui para vocês que Cristo ele ressuscitou e que ele está do nosso lado, que a gente precisa ter confiança, que a gente precisa abrir os nossos olhos, começar a enxergar com os olhos espirituais de que ele está vivo e que ele vai lutar por nós. E aqui, no versículo 36, Jesus ele se apresenta, né, no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Quando Jesus ele se apresenta na nossa vida, ele nos dá paz. Ele nos dá paz, cara. E aí você fica tranquilo, você passa a confiar que ele é seu refúgio, que ele é sua rocha, que ele vai fazer todas as coisas que cooperam para o bem. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Jesus ele vai falar para mim e para você, aqui no versículo 38. Por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, ele mostrou as mãos e os pés. Então Deus ele vem falar para nós hoje. Por que estáis perturbados? Por que estáis tristes? Vede minhas mãos e meus pés. Então, gente, vamos parar de ver o que é mundano. Não é uma questão de, agora eu vou ficar cego, alienado agora, só laxando ela canta la basura. Não, a gente tem que ter ciência da nossa realidade. A gente tem que saber que nós precisamos ter cuidado, que a gente precisa seguir as orientações do Ministério da Saúde em relação à pandemia e que sobre todas as outras coisas da nossa vida a gente precisa ter uma consciência real, mas sem abandonar a nossa fé, sem deixar de alimentar o nosso espírito. A gente alimenta demais a nossa mente com as coisas ruins e a gente deixa de alimentar o nosso espírito. E o alimento tá aqui. É o único alimento. Então, eu quero falar para vocês o seguinte. Eu contraí pneumonia há 2 semanas atrás, mais ou menos. E eu estou curada. Sim. Estou curada. E assim, imagine, no meio dessa pandemia maluca, no meio do auge da minha ansiedade, no meio de alguns familiares meus doentes, eu apareço com pneumonia. E aí, teve um momento, quando eu tava na urgência, que eu falei, mas Senhor, eu não tô acreditando nisso, Senhor, eu tô com pneumonia. E aí, logo depois, veio uma certeza no meu coração tão grande que eu ia ficar bem, que eu ia ficar boa, que eu ia me curar, sabe? E eu não me deixava me abater. Gente, com 2 dias tomando os antibióticos, eu já não sentia mais nada. Na verdade, no 3º dia eu já não tive mais febre. E quando eu voltei ao médico, a médica ficou abismada. Ela ficou, caramba, você fez um tratamento eficaz. Aí eu só pisquei o olho para Jesus assim, eu disse, tratamento entre eu e o Senhor. E aí eu estou boa. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu quero ler para vocês o Salmo 32. Bota aí no Salmo 32. Já botou? Aleluia ou misericórdia? Chega que eu tô na misericórdia aqui. Foi. Salmo 32. Salmo 32 diz o seguinte. O Senhor desfaz os planos das nações pagãs. Reduz a nada os projetos dos povos. Só os desígnios do Senhor permanecem eternamente, e os pensamentos de seu coração por todas as nações. A gente tá cheio de plano, a gente tá cheio de projeto, e aí acontece alguma coisa na nossa vida que desmorona tudo. Mas, bebê, o plano aqui não é meu e nem é seu, o plano é de Deus, então vamos aceitar que dói menos, tá bom? E aqui fala no versículo 13, o Senhor olha do céu, vê todos os filhos dos homens, do alto de sua morada, observa todos os habitantes da terra. E ele, que formou o coração de cada um, está atento a cada uma de suas ações. Então, gente,
Deus, ele olha para nós de forma individual. Ele não vê como o povo. Evelyn, é Maria, é Joana, é Carol, é cada um de nós somos únicos para Jesus. Ele olha para nós do alto da sua morada e ele sabe quais são as nossas ações, ele sabe o que é que a gente sente, ele sabe se a gente tá com medo, se a gente tá triste, se a gente tá angustiado. Ele te ouve, então fale com ele. Fica contando para fulano, para ciclano que tá assim, que tá assado, mas não fala para quem vai mudar a situação. Você quer o quê? Como é que vai mudar? Se você ficar aí calado, só remoendo as coisas e não entra no teu secreto. Fala com Deus. Tá bom? E aqui ele fala o seguinte: eis os olhos do Senhor pousados sobre os que o temem, sobre os que os esperam na sua bondade, a fim de livrar-lhes a alma da morte e nutri-los no tempo da fome. Nossa alma espera no Senhor, porque Ele é nosso amparo e nosso escudo. Nele, pois, se alegra o nosso coração. Em seu santo nome confiamos. Seja-nos manifestada, Senhor, a vossa misericórdia, como a esperamos em vós. Enquanto eu estava doente, eu rezava o texto da misericórdia, e eu ficava: Senhor, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, Senhor, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós. E a palavra de Deus aqui vem falar, gente. Nossa alma espera no Senhor. Quando a gente espera no Senhor, a gente não é decepcionado. Porque Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso escudo. E não tem nada nesse mundo que nos separe do amor dEle. Que nos separe você do amor dEle. Então, se você está passando por qualquer problema, se você está mal, se você está angustiado, se você está sentindo qualquer coisa, pelo amor de Deus, crie a consciência no seu coração agora. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e fale: Jesus, eu confio em vós. O Senhor é minha rocha, o Senhor é meu escudo. Tá certo? E eu tenho certeza que Ele vai te honrar. Coloca aí no Salmo 26, bora! Coloca aí no Salmo 26. Ele diz: o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Vou temer a quem, meu filho? Vai temer até a pandemia? Vou temer a doença, negócio de pneumonia, negócio de desemprego? Vou temer não. Oxe, o Senhor é o protetor da minha vida. De quem terei medo? Tá aqui no Salmo 26, gente. Davi, ele fala: se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa peço ao Senhor, e a peço incessantemente: é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E tá aqui o segredo. Tá aqui o segredo. É habitar na casa do Senhor. É habitar na casa do Senhor. Ai, entendeu? Preciso falar mais alguma coisa? É orar, é buscar intimidade com Ele, é conversar com Ele, é mostrar pra Ele o que é que você tá sentindo. É habitar na casa do Senhor. É pegar o seu coração, pegar as suas dores, as suas dúvidas, o que você está sentindo e, como quem abre uma mão assim, colocar aqui, eu falo: Jesus, toma. A única coisa que eu lhe peço, Senhor, é que o Senhor se mantenha presente na minha vida. Então peça a Ele para que você possa habitar na casa dEle. Que nada te tire da presença dEle. Porque assim a paz dEle vai invadir o seu coração. E você não vai mais sentir medo. Tá certo? E aí? Eu, como cristã, o que é que eu posso fazer para ajudar o meu irmão que tá mal, que tá triste, que tá angustiado? Vamos lá para Atos dos Apóstolos, que Jesus tem um negócio para falar para nós aqui? Vamos para Atos. Lá em Atos dos Apóstolos. A leitura de hoje, inclusive, viu? Se você já leu o Evangelho, a primeira leitura de hoje é Atos 3. E aqui em Atos 3, ele fala o seguinte: que tinha um coxo, um homem com uma deficiência física que era mendigo, ficava na porta da... Como é o nome do negócio aqui? Do templo, chamado Formosa. E ele ficava pedindo esmolas lá na porta. E então, ele viu que Pedro e João estavam entrando no templo. E ele implorou. Vocês entenderam, né? Que ele implorou, isso aí. Implorou para Pedro e para João que lhes desse esmola. E Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: olha para nós. Ele os olhou com atenção.
Esperando receber deles alguma coisa, Pedro, porém, disse: Não tenho nem ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Gente, o coxo levantou, andou, pulou, sambou na cara da sociedade, deu um bicudo na cara do cão e disse: Ei, me curei. Não é lindo demais? Então, gente, o que é que nós podemos fazer pelo irmão? É orar pelo irmão. Gente, quando eu tava doente, tive várias pessoas que chegaram pra mim e falaram: Amiga, em nome de Jesus, eu declaro que você tá curada. Em nome de Jesus, eu declaro que você está sendo curada agora e que o sangue de Cristo vai ser derramado sobre você. Então, gente, quando nós achamos que não podemos fazer nada pelo outro, é aí onde Jesus diz aqui na palavra. Pedro e João disseram: Eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu posso te dizer é que em nome de Jesus Nazareno você seja curado. Então, muitas vezes o que o outro precisa é só de uma oração, é de uma palavra de conforto, é falar pra ele que em nome de Jesus, é em nome de Jesus, porque se for no teu nome, meu filho, você não consegue é nada, porque tu é ninguém. Mas em nome de Jesus a gente pode tudo, a gente pode declarar cura na vida do outro. Então, declare pra você mesma e declare para o outro que hoje, em nome de Jesus, você está curado sobre as suas enfermidades, sobre a sua tristeza, sobre tudo que te afasta de Deus, sobre o teu pecado. Declare hoje que você está curado, em nome de Jesus. E é isso. Caraca, o vídeo hoje foi 21 minutos, quase 22, mas tô fervendo aqui. Então, hoje foi mais compridinho. Espero que você fique com Deus. Espero não. Sei que você vai ficar com Deus. Que Nossa Senhora proteja vocês, derrame sobre vocês muitas bênçãos e graças. E que o manto sagrado dela cubra vocês. Que vocês tenham uma excelente noite. E se você gostou do vídeo, se esse vídeo tocou o seu coração, peço que você comente lá nos comentários. Escreva o que Deus tocou no seu coração para que eu saiba. Porque isso me edifica muito. Tá bom? Então, é isso.